Em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Lições espirituais na vida de Eunice. Introdução. Eunice era a mãe de Timóteo, o famoso fio na fé do apóstolo Paulo. O nome Eunice significa aqui alcança boa vitória ou vencendo gloriosamente. Apesar de ser citada apenas uma vez por Paulo, esta mulher foi elogiada por sua fé não fingida e muito contribuiu na formação espiritual de seu filho Timóteo. A Bíblia sempre cobra dos pais a responsabilidade pela formação espiritual dos filhos. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6, onde fala que o pai ensina o filho o caminho que se deve andar, para que quando crescer, não desviar dele. Vejamos a importância de Eunice nas Escrituras. Eunice é citada ao lado de sua mãe Loide como uma mulher de convicções firmes e responsável pelo crescimento espiritual de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A exemplo da mãe de Moisés, Joquebede, que havia instruído o filho nos caminhos do Deus de Abraão. Isaac e Jacó, Eunice instruiu Timóteo desde a infância nas sagradas letras, a fim de torná-lo sábio para alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Apesar de ter se casado com um homem grego, Eunice era de uma família tradicional judaica, conforme Atos, capítulo de número 16, versículo 1, que costumava instruir os filhos na lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6 ao 7. Daí o fato de Paulo aconselhar Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Assim como Eunice, mãe de Timóteo, instruiu o filho no caminho do Senhor, cabe aos pais instruir seus filhos no temor do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. A mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31, versículo de número 27 e 28, é uma mulher ideal que, além de cuidar do bom andamento da casa, é uma mãe ideal para os filhos e uma esposa ideal para o marido. O significado de seu nome, vencendo gloriosamente, nos mostra que, a exemplo de Eunice, devemos vencer gloriosamente e triunfar sobre todos os obstáculos e dificuldades que se nos apresentam no caminho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, o apóstolo Paulo também descreve a nossa vitória e o nosso triunfo, dizendo: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Nós também vencemos gloriosamente. Cristo sempre nos conduz em triunfo, não apenas algumas vezes. O texto diz: sempre estamos vencendo lutas e dificuldades, sempre estamos superando obstáculos. Cristo sempre nos garante a vitória. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme Romanos capítulo 8, versículo 37. Conclusão. A exemplo de Eunice, mãe de Timóteo, as mães cristãs do nosso tempo devem investir mais na educação cristã e na formação espiritual dos seus filhos, pois se eles não forem instruídos na palavra de Deus pelos pais, eles procurarão instrução entre os amigos e os educadores modernos que não temem ao Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Lições espirituais na vida de Eunice. Esse foi mais um vídeo do canal. Os irmãos que gostaram deste vídeo, desta mensagem, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com o número máximo de pessoas para que possa ser alcançado pela palavra de Deus.